Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nós vamos fazer uma pequena revisão de tudo que nós já vimos, tá bom? Antes de darmos início à nossa aula, certo, meus queridos? Bom, nós vimos que a energia que o nosso corpo necessita para funcionar adequadamente vem da onde, meus amores? Vem de um combustível chamado quê? Alimento. E esse alimento, ele pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. E os alimentos são constituídos por nutrientes e carboidratos. Também lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais, certo? Nós vimos que os alimentos construtores são ricos em proteínas. Não é verdade, meus amores? Então, os alimentos reguladores são ricos nas vitaminas e nos minerais. E os alimentos energéticos, eles são ricos em carboidratos, correto? Ou lipídios. Meus queridos, olha só. Alguns alimentos que nós consumimos, eles são processados aonde? Nas indústrias. E eles normalmente recebem o quê? Substâncias chamadas de aditivos alimentares que dão sabor, cor aos alimentos, né? Altera a consistência e evitam que esses alimentos se estraguem, correto? Então nós vimos que para nos mantermos saudáveis é muito importante sabermos fazer boas escolhas quanto à nossa alimentação, não é verdade, meus amores? E que cada alimento tem uma quantidade de energia fornecida, que é chamada de valor energético, que nós podemos ter a sigla aqui, ó, CAL, o valor energético, tá bom, meus amores? Entretanto, as calorias de um alimento normalmente são de valores bastante altos, certo, meus queridos? Por isso, costuma-se, o que, meus amores? Medir o valor energético, que é o CAL, né? Dos alimentos em cacau, ou seja, quilocalorias. E cada cacau tem 1000 calorias. E quanto mais calorias um alimento tem, mais energia ele fornece, tá? Nos alimentos industrializados, as calorias fornecidas podem ser encontradas na tabela de informação nutricional, que ela fica onde, meus amores? No rótulo do produto. Então, uma alimentação saudável e equilibrada deve incluir nutrientes variados e fornecer energia de que o organismo necessita para funcionar adequadamente, certo, meus amores? Então, para que os nutrientes possam desempenhar suas funções e os alimentos ingeridos, é preciso o quê? Passar por um processo de transformação dentro da onde, meus amores? Dentro do nosso organismo. E esse processo chama-se de quê, meus queridos? De digestão. E é realizado pelo sistema digestório, tá? E depois de ser mastigado na sua boquinha, o alimento ele é engolido e passa por vários órgãos, como nós já vimos, tá? Passa pelo esôfago, passa pelo estômago, pelo intestino delgado e intestino grosso, que onde é o quê? Digerido pela ação de substâncias digestivas. O que não é aproveitado pelo organismo, ele é eliminado na forma de quê? Vocês lembram, meus amores? Muito bem, na forma de fezes. Também nós vimos sobre a respiração, tá? Que é um processo responsável pela entrada e saída de ar do nosso organismo e é realizado pelo sistema respiratório. E durante este movimento de inspiração, ó, o ar entra pelas cavidades nasais e passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos até chegar aos alvéolos pulmonares, que formam o quê? Os pulmões, tá? E nos alvéolos pulmonares ocorre o quê, meus amores? A absorção do oxigênio, tá? Do oxigênio do ar pelo sangue, tá? E a eliminação do gás carbônico do sangue para os pulmões. E o gás carbônico, ele é eliminado, meus queridos, dos pulmões durante o movimento de quê? De expiração, certo? Ele entra em forma de oxigênio, ó, e sai em forma de quê? De
carbono, certo? O gás oxigênio, ele reage com os nutrientes produzindo energia para o corpo. E o nosso corpo, meus amores, funciona de maneira integrada. Ou seja, os órgãos e sistemas trabalham em conjunto para manter o quê? O organismo vivo e saudável, certo? Então, meus queridos, o sistema digestório e respiratório, eles integram, tá? Para fornecer nutrição ao organismo. Tá? Como assim, tia Cris? Olha só, a nutrição do organismo, ela está associada à energia obtida por ele, certo? A produção de energia pelas células, elas necessitam de quê, meus amores? De nutrientes e do oxigênio. Disponíveis aonde? No corpo. Ou seja, ela ocorre se os sistemas digestório e respiratório estiverem funcionando adequadamente. Então, meus amores, ó, o processo de inspiração. Entra o oxigênio e quando ele é liberado pela expiração, sai o quê? O gás carbônico, certo? Então, agora nós vamos relembrar. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, tá bom? Vamos relembrar aí, lembrando que tudo que nós estamos vendo aqui nessa revisão está registrado no caderno e no livro, tá bom? Então, vocês podem usar as duas fontes para estudar. Olha só, meus amores, prestem atenção. Todos os seres vivos são constituídos de quê? De estruturas, chamadas de células, certo? E por meio delas que o corpo humano se desenvolve, certo, meus amores? E o conjunto de sistemas, eles formam o quê? Um organismo, correto? Que nesse caso, que organismo é esse? Corpo humano. E quando os sistemas realizam suas funções de maneira integrada, ou seja, em conjunto, permitem o quê? O funcionamento adequado do nosso corpo humano, certo? Aí nós vimos sobre o quê? O sistema nervoso, que ele é responsável por quê? Vamos relembrar? Pelo controle e pela coordenação de diversas funções do nosso organismo. Nós vimos também sobre o sistema cardiovascular, que ele é responsável por diversas funções. Uma delas é o quê? Bombear e transportar sangue pelo corpo humano. Nós vimos também sobre o sistema esquelético, que exerce diferentes funções no organismo e junto aos músculos e articulações, por exemplo, contribui para quê, meus amores? Para a sustentação e movimentação do nosso corpo. Nós vimos também sobre o nosso sistema urinário masculino e feminino, que é responsável por quê, meus amores? Entre outras funções, pela filtração do sangue e pela formação da urina. Isso mesmo. Nós vimos que para facilitar o estudo do nosso corpo, costumam se organizar em diferentes níveis estruturais, certo, meus amores? Então, um desses níveis estruturais aí que nós podemos relembrar são as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas e o organismo. E as células, elas são o que, meus amores? As unidades básicas que constituem os seres vivos, certo? E nós só podemos ver essas células com microscópico, visão microscópica, certo? E os tecidos, meus queridos, eles são formados por um conjunto de células semelhantes e pelos componentes entre elas, tá? As células do que, meus queridos? Especializadas em realizar funções específicas. Nós vimos que os organismos são estruturas formadas por diferentes tipos de tecidos. E no nosso corpo humano existem diversos órgãos, correto? E cada um deles desempenha o quê? Uma ou mais funções específicas. E também nós vimos que um conjunto de órgãos que trabalham juntinhos para realizar determinadas funções formam o quê? Os sistemas. Então, os sistemas é um conjunto de órgãos que trabalham juntos para realizar determinadas funções. Tá bom, meus amores? Correto? Então, olha só, prestem bastante atenção. Nós fizemos essa pequena revisão aí,
tá bom? Agora nós vamos dar continuidade no nosso livro, certo, meus amores? Olha só, lembrando que a atividade que nós vamos fazer agora no nosso livro, nós já vimos anteriormente em sala de aula, tá bom? Então, amores, vamos agora dar início, tá? Aqui na nossa página de número... Então, meus amores, aqui na página de número 24, tá? Nutrição do corpo humano. Aí tem aqui, ó, troca de ideias. Fritz Kahn foi um médico alemão e autor de livros sobre ciências que retratava o ser humano como máquina. Observe uma de suas obras. Aí tá aqui a obra dele, uma de suas obras, certo? Aí tá mandando nós observarmos aí, ó, uma das obras dele, tá bom, meus amores? Aí aqui, ó, nós temos o cérebro na parte de cima, tá bom? Aí nós temos aqui os pulmões, que ele representou o fígado, representou os rins, né? O intestino e o estômago, tá bom? Aí aqui, ó, que sistema do corpo humano realiza o processo de digestão? O sistema digestório, né, meus amores? Olha só. 2. Alguns órgãos que fazem parte do processo de digestão dos alimentos estão representados na obra. Que órgãos são esses? A tia Cris acabou de falar, né, meus amores? A boca, o fígado, o estômago e intestino, tá bom? Aqui nós já revisamos, né, sobre o sistema digestório. Nós já falamos sobre isso. Então vocês, para realizarem as atividades, vão ter que ler. Vocês vão fazer a leitura da página de número 25. Lembrando que a tia Cris já relembrou isso, né, agora há pouco, certo? Aqui na página de número 26 vocês também vão relembrar aí, falando aí sobre cada parte do nosso corpo, tá? Sobre a boca, faringe, fígado, quais são suas funções, vocês vão ler, tá? Vocês vão realizar essa experiência na página de número 27, tá bom? Uma experiência muito simples que vocês vão pegar aí, tá? 2 copos transparentes, vocês vão pegar 2 comprimidos efervescentes, 1 colher de sopa e 1 folha de papel. Com a ajuda da colher, triture um dos comprimidos sobre a folha de papel. Mantenha um outro comprimido inteiro. Coloque os 2 comprimidos triturados, o triturado em um copo e o inteiro no outro copo, com água ao mesmo tempo. Cada comprimido em um copo. Então, cada comprimido vocês vão colocar em um copo, tá bom? Mas ao mesmo tempo. Aí vocês vão observar o que vai acontecer. Tá? E aqui tá no número 1. O que aconteceu com os 2 comprimidos? Como você explica isso? Ó, um copo comprimido triturado, no outro o comprimido inteiro. Qual dos 2 dissolveu primeiro? O triturado ou o inteiro? Aí vocês vão colocar aí vocês vão colocar o que aconteceu com os 2 comprimidos, certo? Qual que absorveu... Desculpa, meus amores, qual que dissolveu primeiro, tá bom? E vão explicar por que um desses aí dissolveu primeiro, se foi o triturado ou se foi o inteiro. Ó, já deu uma dica aí, hein? 2. Comparando a trituração do comprimido com a mastigação dos alimentos. Você diria que a mastigação é importante para o processo de digestão? E aí, meus amores? Quando você coloca o alimento na boca, que você tritura ele, que você tá mastigando ele. Quando você faz isso, você acha que é importante para o processo aí de digestão? Aí vocês vão colocar, tá bom? Facilita aí na hora da digestão. Na página de número 28. Saiba mais, a incrível conexão cérebro-intestino. Aí vocês vão ler, tá bom? Esse texto da incrível conexão de cérebro e intestino, tá bom? Vocês vão ler aí o que tá falando aí
a respeito disso. E vocês vão responder aqui, ó. Com base nesse texto, responda as questões propostas, que é a número 1, 2 e 3. Por que o intestino é considerado um órgão tão fascinante? Aí vocês vão colocar, tá? No texto tá escrito por que o intestino é considerado um órgão tão fascinante. 2. Quais são as funções dos neurônios presentes no intestino? Aí vocês vão ver a função do neurônio presente no intestino e vão colocar aí, tá? Eles atuam como? Na liberação de quê? Aí vocês vão colocar. Qual é o papel das bactérias na manutenção de nossa saúde? Tudo tá aqui, ó, nesse texto, tá? É segundo esse texto aqui, certo? Agora, vamos fazer agora a atividade, tá? Número 1, complete as frases sobre as etapas do processo de digestão corretamente. Depois encontre esses termos no caça-palavras a seguir. Vocês vão completar as frases e procurar as palavras aqui no caça-palavras, tá bom? Preste atenção. A transformação dos alimentos realizada pelos órgãos que formam o sistema o quê? Recebe o nome de... Aí vocês vão colocar. A digestão inicia-se aonde? Aonde que a digestão inicia? Aí vocês vão colocar. Onde os alimentos são triturados Os alimentos, eles são triturados pelo quê? Aí vocês vão colocar. E depois eles são umedecidos pelo quê? Quando você coloca o alimento na boca, que você tritura ele é umedecido pela... Aí vocês vão colocar. E movimentados quando você está mastigando, triturando os alimentos, que ele é umedecido. E ele é movimentado por qual órgão que tem dentro da sua boca? Aí você vai colocar aí, tá? C. Produz o suco gástrico, uma substância ácida que atua na digestão dos alimentos. Lembrando, amores, ó, que essas respostas vocês podem achar aqui, certo? Vocês podem achar aqui, tá bom? Ou, se vocês preferirem procurar também no caderno, também tem no caderno, tá? Bora lá. D de dado. No intestino delgado, a digestão é auxiliada pelo... Então, ela é auxiliada por duas coisas, tá? Órgãos anexos ao sistema digestório. Então, intestino delgado, a digestão é auxiliada por dois órgãos aí, ele é auxiliado, tá? As fezes são produzidas aonde que é produzida as fezes? E eliminada depois que você... que passou ali aquele processo, né? Que virou aquele bolo fecal. É eliminada por onde as fezes? Aí você vai colocar. Então, olha só, prestem atenção. As palavras que vocês vão encontrar aqui nesse diagrama é digestório, saliva, língua, pâncreas, estômago, digestão, intestino grosso, boca, ânus, dentes e fígado, certo? Essas vão ser as palavras que vocês vão encontrar aqui. Ao todo são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palavras. Na página de número 30, vocês vão observar a representação do sistema digestório e em seguida faça o que se pede. Vocês vão escrever o nome dos principais órgãos que formam o sistema digestório nos respectivos espaços. Então, vocês vão nomear, tá bom? Nos respectivos espaços o nome de cada um, tá? Nós temos aí o fígado, o intestino grosso e delgado, nós temos a boca, o esôfago e o estômago, não é verdade? Vocês vão circular de vermelho o nome do órgão que produz a bile. Qual é o órgão que produz a bile? Esse eu vou ajudar vocês, tá bom? O fígado. Então, vocês vão circular aí, tá? O nome onde está escrito fígado, que vocês vão procurar aí. C. Circule de verde o nome do órgão que produz o alimento até o estômago. Você vai circular de verde, tá? Qual é o nome do órgão que leva o alimento para o estômago?
Qual o nome daquele cano? Lembra? O nome daquele cano que a tia Cris já falou na sala de aula várias vezes? Começa com E. Então você já deve ter uma noçãozinha aí do que é, tá bom? 3. O tempo que o organismo leva para fazer a digestão pode variar de acordo com o alimento ingerido. Em geral, quanto mais gordurosa for a comida, mais tempo levará para ela ser digerida. Analise a duração da digestão de alguns alimentos e depois responda as questões. Aí tem aqui, ó, frutas, 30 minutos, batatas, 1 hora e 30 minutos, laticínios, 2 horas, pizza, 2 horas e 30 minutos, carnes, 3 horas. Olha só, letra A. Em um piquenique, Ana comeu apenas frutas e João comeu pizza. Qual deles demorou mais para digerir o alimento? João ou Ana? Aí vocês vão colocar. B. Se quisesse ter uma digestão mais rápida, a quais alimentos citados a seguir você daria preferência em sua alimentação? O iogurte, o frango, a banana ou o bacon? São 2 respostas, tá bom? Então tem 4 alternativas, você vai marcar apenas 2. 4. Numere os órgãos do tubo digestório de acordo com a ordem da passagem dos alimentos. Olha só, nós temos aí estômago, faringe, intestino delgado, lá em cima, intestino grosso, boca e esôfago. Começa o tubo digestório, a nossa digestão começa por onde, meus amores? Pela boca, certo? Da boca, passa por onde? Pela faringe. Da faringe, passa por onde? Pelo cano, aquele tubo. Qual é o nome daquele tubo? Esôfago. E assim vocês vão concluir aí, tá bom? Já dei várias dicas, né? Aí aqui, ó, leia o texto sobre a importância da escovação. Ó, escovar os dentes bem escovadinhos, tá? Vocês vão ler e vocês vão sublinhar neste pequeno texto aqui que vocês leram, tá bom? Vocês vão sublinhar as atitudes que devemos adotar para ter dentes sadios, tá bom? Você vai ter que evitar o que aí? Evitar o consumo de quê? Então você vai grifar, vai sublinhar aí tudo aí que você tem que fazer para adotar aí, para você ter dentes sadios, tá bom? Quais dessas atitudes você você adota no dia a dia para cuidar dos seus dentes? Aí você vai colocar. C. O que pode acontecer com os dentes se eles não forem cuidados corretamente? Aí vocês vão ler aqui de novo o texto e vão colocar. O que acontece? As bactérias fazem o que com os dentes? Aí vocês vão colocar, tá bom? Aí na página de número 34, vocês vão ver aí o que é soluço. Nós vimos, eu pulei, tá? Porque nós já vimos sobre a respiração lá no início do vídeo, tá? Vimos sobre os alvéolos, vimos sobre tudo isso. Inspiração, expiração. Então, o vídeo vai ficar muito longo se eu for ler isso aqui tudo. Vocês vão ler, vão responder aí o que... Saiba mais. Vocês vão responder isso daqui, ó, essas 2 questões, tá bom? Na página de número 35, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder a questão número 1 e número 2. Aqui tá, ciência em ação. Para comprovar a expansão e a diminuição da caixa torácica durante a respiração, realize este experimento. Você vai precisar de uma fita métrica e um lápis. Você vai se juntar com um primo, com uma prima, com o irmão, com a irmã, tá bom? Ou com a mamãe ou com o papai, com quem você quiser, para fazer essa experiência aí, tá bom? Aí você vai juntar-se, essa pessoa, aqui tá falando para se juntar com um colega, mas como nós não estamos em sala de aula, não tem como, tá? Passe a fita ao redor do tórax dele, deixando-a pronta para realizar as medições. Peça ao seu colega que inspire e segure o ar por alguns segundos enquanto você mede a circunferência do tórax dele, certo? Aqui tá mostrando onde que é, ó, o tórax, bem aqui abaixo do peito, ó. Certo, meus amores? Depois,
Anote o resultado no quadro a seguir. Olha só, amores, prestem atenção. Pulmões cheios de ar, o nome do colega e o seu. Quando o pulmão tá cheio de ar, ó, aí você vai anotar quanto que deu lá na fita métrica. E o seu? E os pulmões vazios quando você expirou. Tá bom? Aí você vai anotar quanto que deu. Houve alguma diferença entre as medidas do tórax com os pulmões cheios de ar e vazios? Aí vocês vão colocar sim ou não. Houve diferença quando tá cheio? Segurei para medir. Esvaziei. Houve diferença? Aí você vai anotar. O que esse experimento verifica? Meus amores, ele verifica o quê? Que a caixa torácica se expande, ó, quando expiramos, e ela diminui quando expiramos, tá bom? Página de número 36. Quais são as principais estruturas responsáveis pela respiração? Identifique-as na ilustração a seguir, nessa ilustração aqui, ó. Tá bom? Ó, nós temos o que aí? Nós temos as cavidades nasais, a laringe, a faringe, a traqueia, os pulmões, os brônquios, os diafragmas. Então, vocês vão colocar, é isso que eu acabei de falar, no seu quadrado correto, tá bom? Os pulmões são formados por pequenas estruturas chamadas de alvéolos pulmonares. Como essas estruturas atuam na respiração? Aí vocês vão colocar como que os alvéolos pulmonares atuam na respiração. Por que nosso organismo precisa de oxigênio? Vocês vão colocar. Qual a importância do diafragma na respiração? Aí vocês vão colocar também, tá? Vão responder aí as questões da página número 37 para finalizar. Na página de número 38, vocês vão responder essa perguntinha aqui. Se vocês prestarem bastante atenção no vídeo que a tia fez, eu estou falando sobre tudo isso que vocês vão responder agora. Ó, essa resposta aqui também está na nossa revisão. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver, tá bom? Então, concluímos aqui nosso livro de ciências. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!